Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmica populacional. Quando a gente pensa então na dinâmica populacional, a gente está analisando o número de indivíduos da espécie, o número de indivíduos da população que está naquele local, de acordo com o espaço. Então não é simplesmente o número de indivíduos. Você tem, em vez de falar simplesmente 100 baratas, a gente fala 100 baratas por metro quadrado. Então você dá a real noção de quantos indivíduos tem num determinado espaço. Isso dá muito mais base para a gente entender se tem muitos indivíduos, se tem poucos indivíduos para cada uma das populações. Para quem trabalha com isso é um jeito muito melhor de analisar. Essa densidade populacional, então, ela vai variar de acordo com vários fatores. Esses fatores podem ser biológicos, como as relações ecológicas, harmônicas, desarmônicas. A lógica é assim, se a relação ecológica ela é harmônica, significa que ela fornece benefícios para aquela população que está sofrendo com essa relação. Se sofre benefícios, a ideia é que fica mais fácil de sobreviver, fica mais fácil de viver, mais fácil de se relacionar, é fácil de conseguir comida, é fácil de conseguir defender seu território. Então sobra tempo para a reprodução acontecer, então a população se reproduz mais e acaba conseguindo aumentar a quantidade de indivíduos, acaba conseguindo aumentar a sua densidade populacional. Se a relação ecológica ela já é desarmônica, aí já é ao contrário, porque numa desarmônica a gente tem o prejuízo na população. Então fica difícil sobreviver, é difícil conseguir comida, é difícil conseguir defender seu território, é difícil conseguir ficar naquele local. Se é difícil, eu tenho tantas preocupações, então não sobra tanto tempo para a reprodução. E além disso, tem relações desarmônicas como parasitismo, predatismo, que acabam levando à morte vários indivíduos. Tudo isso diminui a quantidade de indivíduos de uma população naquele determinado espaço, diminui a densidade populacional. Além das relações ecológicas, que seriam esses fatores bióticos, né, seres vivos influenciando na vida de outros seres vivos, a gente também tem os fatores abióticos. A gente tem, por exemplo, as variações de temperatura, variação de umidade no ar, a gente tem disponibilidade de nutrientes, composição química do solo para as espécies que precisam disso. São vários fatores não vivos que também influenciam. Quando a gente junta todos esses fatores bióticos com esses fatores abióticos, a gente consegue analisar muito bem por que as flutuações na densidade populacional estão acontecendo. Quando a gente pensa, então, no aumento da população, o aumento dessa densidade populacional, a gente consegue resumir por dois eventos acontecendo: natalidade e imigração. A natalidade é a quantidade de indivíduos que nascem dentro de uma população num determinado espaço de tempo. Então, se a natalidade está alta, significa que eu tenho muitos indivíduos nascendo num curto espaço de tempo. Agora, quando a gente usa o termo imigração, cuidado que é imigração, é com I. Imigração é quando você tem indivíduos chegando de outras populações para viver dentro desse grupo. Essas populações que recebem indivíduos de fora estão recebendo imigrantes, então tem indivíduos chegando para viver. Se tem indivíduo nascendo, se tem indivíduo chegando, é claro que a população vai ter um aumento na sua densidade, aumenta a densidade populacional. A gente consegue ver isso até com uma escrita de lógica matemática. A natalidade e a imigração altas, com valores maiores do que mortalidade e emigração, que são seus opostos. Então, mortalidade já é a quantidade de indivíduos que estão morrendo dentro daquela população num determinado espaço de tempo. Então, se a mortalidade está alta, significa exatamente que tem muitos indivíduos morrendo. Muitos indivíduos morrendo está diminuindo a densidade populacional. Emigração já é o contrário da imigração. Se na imigração os indivíduos estão entrando, estão chegando para viver na minha população, na emigração eles estão emigrando, eles estão indo embora, estão indo viver em outro lugar. Por que eles estão indo viver em outro lugar? Porque aqui está difícil, tem muita relação desarmônica, está faltando alguns fatores abióticos, os nichos não estão completos, então os indivíduos tendem a ir embora, buscar outros locais para sobreviver. Se a mortalidade e a emigração estão altas, então eu estou perdendo muitos indivíduos. Se eu estou perdendo muitos indivíduos, então a densidade populacional vai diminuindo. A gente também pode estabelecer a mesma relação matemática. Então, natalidade e imigração com valores mais baixos do que mortalidade e emigração. Mortalidade e emigração ganham. Se mortalidade e emigração ganham, então eu tenho perda de indivíduos, tenho diminuição na densidade populacional.